Olá, crianças, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje a Pro tá nesse cenário aqui um pouco diferente para gravar a aula de artes, tá? Na semana passada, nós estávamos aprendendo um pouco sobre as cores primárias e as cores secundárias. Eu até perguntei para algumas crianças quem tinha aí a tinta guache em casa, quem não tinha. Eu fui verificar aqui nos meus materiais e infelizmente eu não tenho todas as cores. Mas nós vamos assistir juntos um vídeo aí misturando as cores primárias para formar as cores secundárias, tá bom? Antes, vamos fazer uma rápida revisão das cores primárias e cores secundárias. As cores primárias são aquelas cores puras, ou seja, elas não precisam da mistura de outras cores para elas serem formadas, elas são puras, tá? São elas o azul, o vermelho e o amarelo. Essas três cores são chamadas de cores primárias, porque elas são cores puras. Então, amarelo, azul e vermelho. Vermelho, azul e amarelo são as cores primárias, tudo bem? Com a mistura dessas cores, nós conseguimos formar as cores secundárias. Pensa nessa palavra secundária, ou seja, elas vêm em segundo. Então, se eu misturar a cor primária amarelo com a cor primária vermelho, eu vou formar uma cor secundária. Amarelo com vermelho forma o laranja. Quanto mais amarelo eu colocar e menos vermelho, eu vou ter um laranja claro. Agora, se eu colocar mais vermelho do que o amarelo, eu vou ter um laranja escuro, certo? Então, ó, a mistura de duas cores primárias forma uma cor secundária, que é o laranja. Se eu misturar a cor primária verde com o amarelo, desculpa, Pro errou. Se eu misturar a cor primária azul com a cor primária amarela, eu vou formar a cor secundária verde. Agora sim, não me confundo mais. Então, azul com amarelo forma o verde. Tudo bem, pessoal? E se eu misturar o vermelho com azul, você sabe que cor que forma? Vermelho com azul forma um roxo, mas infelizmente eu não tenho um objeto roxo aqui para demonstrar para vocês. Então, vermelho com azul forma um roxo. E aí nós temos as três cores secundárias, que é verde, laranja e também o roxo, tá bom? Agora pegue aí a sua apostila de artes. Vamos abrir junto com a Pro na página 12. A página 12 tem um quadro aí muito bonito. Eu quero que você observe na sua apostila com atenção. Observa essa técnica que foi utilizada na hora da pintura desse quadro. Parece que o artista utilizou de pequenas e leves batidinhas do pincel, né? Ele colocava o pincel lá na tinta e ia dando pequenas batidinhas na tela dele para fazer essa técnica de pintura. Dá pra gente observar no modo que ele foi pintado, né? Então vamos ler esse pequeno texto aqui com a Pro? Vamos lá? Tá assim. Na história da arte, o estilo de pintura em que se utilizou a cor com mais intensidade e liberdade foi o fauvista. Observe esta obra e converse com seus colegas e com a professora sobre o modo como o artista usou a cor. Quais cores você consegue perceber? Então, vocês podem observar que o artista utilizou diferentes cores e também diferentes tonalidades, né? Ele usou vermelho. O vermelho ele pode ter misturado um pouco com o branco, formando algumas tonalidades de rosa em alguns pontos. Ele usou azul, amarelo, um azul escuro. Também tem o laranja. Lembra como que forma o laranja? Verde. Então, são cores fortes. Por isso que essa técnica leva justamente esse nome de fauvista, por ter cores fortes, cores vibrantes, tá? E aqui pergunta, quais cores você consegue perceber? Então, a Pro acabou de falar algumas, né? Amarelo, laranja, vermelho, verde, azul. Pode colocar escrevendo essas cores aí nessa linha acima da obra. Vamos ler a legenda da obra e ver quem foi que pintou? Foi o André Derain. O André Derain, ele deu o nome dessa obra de Big Ben. Big Ben é essa construção aqui, essa torre, que fica em Londres, na Inglaterra. Tá? Essa torre,
ela tem um relógio enorme lá quase no topo dela. Só que essa paisagem ela foi pintada retratando um período antigo, há muitos anos atrás, porque ela não é mais assim, tá? Hoje já tem mais prédios altos nessa região, então é uma paisagem antiga porque ela já foi modificada. Tudo bem, pessoal? Vamos ver aqui ao lado um pouquinho mais sobre essa técnica fauvista, chamada fauvista. Está assim. O termo tem origem na palavra francesa fauves, que significa feras. Os artistas deste estilo fauvista de pintura eram considerados selvagens, em razão de aplicar cores fortes, ou seja, puras e sem mistura. O colorido parece vibrar aos olhos de quem observa a obra. Então, se você observar com atenção, a maior parte da obra ele utilizou cores puras, ou seja, as cores primárias, ó. Tem o amarelo, tem o azul, algumas partes o azul tá mais claro, outras partes o azul tá mais escuro, certo? Ele fez essa obra aí demonstrando o entardecer. Se você olhar o céu, observar as tonalidades que ele utilizou para retratar o céu, e o sol também, parece aí a parte do entardecer, né? Quando o dia já tá acabando, o sol está se pondo para chegar a parte da noite. Tudo bem? Agora vamos para a página 13, junto com a professora. No ritmo da arte, existem várias canções sobre cores. E vamos cantar uma em que aparecem duas cores primárias. Lembra das cores primárias? Vamos relembrar, ó. Amarelo, azul e vermelho. São as cores primárias, tá bom? Então vamos cantar junto com a professora. O nome dessa canção é Meu Galinho. Eu tenho certeza que alguns de vocês já conhecem essa música. Vamos lá, ó. Meu Galinho. Acompanhe a leitura na sua apostila. Há 3 noites que eu não durmo, pois perdi o meu galinho. Coitadinho, Lara, pobrezinho, Lara, se perdeu lá no jardim. Ele é branco e amarelo, tem a crista vermelhinha. Bate as asas, Lara, abre o bico, Lara, ele faz quiriquiqui. Muito bem. Agora a questão número 1 está assim. Procure na letra da canção o nome de duas cores primárias e escreva-as na linha a seguir. Então você vai procurar aí na sua apostila, na letra da música, duas cores primárias que foram citadas e escrever na linha da número 1, tá bom? Na questão número 2 está assim. Além de duas cores, há mais uma. Qual é? Então, além das duas cores primárias que foram citadas, ele fala de uma outra cor, quando ele fala sobre as cores do galo. Procure na letra e escreva aqui na número 2, tá joia? Vamos para a próxima página agora, página 14. A página 14 é uma atividade que seria muito legal de se fazer em sala, tá? Só que para fazer ela, nós precisaríamos ter vários materiais à nossa disposição, como diversas garrafas PET, corantes de diferentes cores, as cores primárias para formar as cores secundárias, durex, e nós iríamos fazer essa atividade juntos, numa área externa que não fosse a sala de aula. E como a Pro não tem todos esses materiais disponíveis, eu vou deixar à disposição das famílias que tiverem esses materiais para fazer. Se você conseguir fazer, tiver esses materiais, manda uma foto para mim, tá bom? Então, hoje nós vamos iniciar a segunda unidade aí da apostila de artes, que vai falar sobre a arte em preto e branco. Na semana passada, nós tivemos um aluno que fez um comentário muito interessante aí sobre as cores pretas, sobre a cor preta e a cor branca. Falou que elas são cores neutras. Esse comentário me deixou muito pensativa. Eu achei muito interessante. Então, vamos estudar um pouco mais sobre essa arte em preto e branco, tá? Nós podemos observar várias fotografias antigas que são em preto e branco, porque antigamente as câmeras, elas não conseguiam capturar a imagem colorido, como os nossos olhos veem. Elas só conseguiam tirar a foto e na hora de revelar, aparecia em preto e branco, assim como na televisão também. Há muitos anos atrás, os televisores, eles não eram coloridos.
As pessoas assistiam os filmes, as novelas, os jornais em preto e branco. Vamos estudar mais um pouquinho? Bom, então observe a fotografia desta página. Observa aí na sua apostila com atenção. Você sabe que apesar de ser em preto e branco, ela representa uma imagem colorida. Olha ao seu redor, mesmo que você esteja dentro da sua casa, você vai ver as coisas coloridas. Eu, quando olho para essa planta, eu vejo a folha verde, certo? Quando eu olho para minha blusa, eu vejo ela cinza. Mas, como a Pro falou, nas câmeras antigas, na hora de revelar as fotos, elas saíam preto e branco. Então, você sabe que apesar dessa foto estar em preto e branco, ela representa uma imagem colorida. Na vida real, é uma paisagem colorida. O preto e o branco estimulam os nossos sentidos. Então, neste capítulo, você vai compreender como funciona um prisma de cores, relacionar a cor preta com a projeção de sombras, reconhecer obras de arte com as cores pretas e brancas. Vamos lá, então? Página 16, ponto de partida. Observe aí esses dois quadros. O primeiro foi pintado pelo Jacques Laurent e se chama A Girafa Nubiana. Foi pintado no ano de 1827, há muitos anos atrás. Dá para perceber que é um quadro antigo pelas roupas das pessoas, né? Tem 3 pessoas aí junto com a girafa. E se você observar as roupas delas, são roupas antigas. São roupas que as pessoas não usam mais atualmente. E ao lado tem uma outra obra de arte pintada pelo Vincent Van Gogh, que se chama Girassóis. O Van Gogh adorava pintar essa flor, o girassol. E foi pintado em 1888, também faz muitos anos. Só que esse girassol do Van Gogh parece que tá um pouquinho murcho, né? Teve uma época da vida dele que ele estava muito triste, passando por uma fase muito difícil. Então ele retratava, assim, as cores parecendo mais triste, com uma sensação de peso, né? Então vamos ler aqui o que está escrito. Se um dia você acordasse e tudo ao seu redor estivesse preto e branco, qual seria a sua reação? Imagina, crianças, se um dia você acordasse, abrisse os seus olhos e visse tudo ao seu redor preto e branco. Olhasse para o rosto da sua mãe, do seu pai, do seu irmão e não visse a cor da pele ou a cor dos olhos e visse tudo preto e branco. Seria muito estranho, né, gente? Seria até um pouco triste. Imagina olhar para as plantas, para as flores ou assistir o seu desenho animado preferido e não ver aquelas cores vibrantes, coloridas, e sim tudo preto e branco. Seria muito sem graça, você não acha? Pois nós já observamos essas obras de arte sem as cores originais. Quais cores vocês imaginam que deve ter em cada uma dessas obras de arte? Porque elas não são preta e branca, tá? Imagina aí, será que ela, na realidade, essa girafa, ela tem tonalidades amarela com marrom? Será que o girassol também tem tonalidades amarela, laranja, marrom? As cores verdes nas folhas e no cabo das flores? E o vaso? Que cor será que o Van Gogh pintou esse vaso? E a roupa das pessoas, crianças? Se observar a roupa do homem, dá pra saber que a roupa dele é preta, né? Ó, pela tonalidade que aparece aí na obra de arte. Vamos para a página 17 agora, junto com a Pro. Tá, sim, com uma pergunta. E o preto, o que é? O que é o preto, crianças? Que cor é essa? Maluca, o preto. A gente já sabe que as cores primárias, que são puras, é o amarelo, o azul e o vermelho. Se eu misturar as primárias, eu vou formar as secundárias, que é o laranja, o verde e o roxo, que tá faltando aqui. Mas e o preto? Que cor é essa? O preto, ele é caracterizado pela ausência da luz. Exemplo disso acontece quando estamos sobre o sol. A nossa sombra aparece. Na verdade, nós escondemos os raios solares com o nosso corpo. E a nossa silhueta preta se projeta em algo, normalmente no chão, né? Aí o menininho, ele tá fazendo até assim, observa a minha sombra, olha aí o desenho. Ele está escondendo a luz do sol e na frente dele aparece a sombra. E que cor que é essa sombra dele?
é preta, né? Aqui tá aparecendo mais acinzentado por conta da ilustração, mas é preto. Então, nós podemos dar essa característica para cor preta, ela é ausência de luz. Feche os seus olhos agora junto com a Pro, feche os olhos. Quando você está com os olhos fechados, qual cor você está vendo? Você está vendo o preto, porque quando nós estamos com os olhos fechados, não está entrando luz nos nossos olhos. Fique com os olhinhos fechados junto com a Pro. Não está entrando luz nos nossos olhos. Então, a ausência de luz é justamente a cor preta. Agora, abra os seus olhos junto com a Pro. Viu só? Ao entrar a luz solar ou a luz que está aí na sua sala, do seu quarto, você consegue enxergar as outras cores. Por isso que a cor preta é ausência de luz. Quando não tem luz nenhuma, nós vemos o preto, nós enxergamos o preto. Na hora de dormir, quando apaga todas as luzes da casa, que cor que aparece? O preto, né? Vamos para a página 18 agora, junto com a Pro, que tá assim. Conforme a posição do sol, a sombra se modifica, ficando mais ou menos alongada. Então, aí, ó, tem a foto de duas sombras. A primeira sombra é de um casal e a segunda sombra parece ser de um homem, né? Se vocês observarem, ó, a sombra do casal, ela não está tão longa quanto a sombra desse homem. Vocês sabem por que isso acontece? Por conta da posição do sol. Quanto mais cedo for, por exemplo, assim, se for de manhãzinha, o sol estiver nascendo lá para 6 horas da manhã, a sombra não vai aparecer na nossa frente, ela vai aparecer atrás. Aí, conforme vai passando as horas do dia, o planeta Terra vai girando e o sol vai subindo. Quando é meio-dia, que o sol tá bem aqui, ó, em cima da nossa cabeça, se você olhar para baixo, quase não vai ter sombra. Mas aí, conforme vai passando o tempo, a sua sombra vai aparecendo na sua frente. Conforme o sol vai abaixando, vai indo mais para trás do seu corpo, a sua sombra vai se alongando, vai ficando cada vez maior. Foi o que aconteceu aí. Provavelmente essa foto deve ter sido tirada lá para umas 2, 3 horas da tarde. E essa aqui já devia ser umas 5 horas da tarde, quando já estava no final do dia, certo? Observe as imagens projetadas pelas sombras. É possível identificar formas humanas? Comente sobre elas. Então você vai responder como que nós podemos saber que essas são sombras de corpo de pessoas humanas, formas humanas. Então você vai responder que você dá para observar o formato da cabeça, dos ombros, dos braços, do tronco. Lembra que nós estudamos isso em ciência, as partes do corpo, as pernas. Responda aí nessa questão da página 18 de artes. Tá bom, crianças? Bom, na página 20 de artes, tá falando um pouquinho sobre... Desculpa, crianças, página 19 de artes. Vai falar um pouco sobre o branco na arte, tá? Então vamos lá com a Pro. O artista russo Kazimir Malevich pintava quadros com formas geométricas para representar elementos não encontrados na natureza. Muitas de suas obras apresentam cores primárias e também as cores secundárias, então obras coloridas, né? Porém, na obra mais famosa aí do Malevich, a composição suprematista, branco sobre branco, ele usou apenas o branco. Observe só, gente, olha essa obra de arte, que obra mais curiosa, ele só usou a cor branca. Tá vendo só? Vamos ler a legenda com a Pro abaixo da imagem? Kazimir Malevich, lembra que nessas legendas primeiro vem o sobrenome e depois o primeiro nome. Vai estar Malevich Kazimir, mas é Kazimir Malevich, tá? E o nome da obra é Composição Suprematista, Branco sobre Branco. Ele pintou esse quadro no ano de 1918. Então, vocês vão observar que tem duas tonalidades da cor branca, tá? Não sei se tá dando pra ver aí na câmera, se não, olha na sua apostila mesmo. Ele utilizou qual forma geométrica nessa obra de arte? Ele retratou um quadrado, né? Então, atrás tem uma tonalidade de branco e na frente tem outro. Essa obra fez um grande sucesso, né? Por isso que, pra gente fruir da arte,
Nós temos que ter um senso crítico muito bom, nós temos que conhecer diferentes tipos de arte, diferentes técnicas, para quê? Para nós sabermos apreciar e valorizar as diferentes técnicas de pintura e de arte, certo? Na questão da letra A está assim: o que você acha dessa obra? Agora é uma opinião sua. Você achou ela interessante? Você achou ela sem graça? O que você achou? Você achou ela muito bonita? Você achou ela curiosa? Achou ela esquisita? Achou ela linda? Coloca a sua opinião, adjetivos, tá? Sobre essa obra de arte aí do Malevich, tá bom? Na letra B, se o quadro é branco sobre branco, como podemos perceber o quadro desenhado na tela? Então, ó, lembra que aqui tá uma tonalidade de branco e aqui tá outra. Como que nós podemos perceber que tem um quadrado desenhado na tela? Como que nós podemos perceber? Por conta das tonalidades diferentes do branco, né? Atrás parece, não dá nem pra falar que é um branco mais amarelado, não dá, mas são tonalidades diferentes de branco. Você pode colocar isso na letra B. Tudo bem, crianças? Bom, então a atividade de hoje de artes, vocês vão fazer o seguinte: recorte de revistas e jornais, pedaços de papel branco, sem nenhuma ilustração e sem nenhum texto, e cole em uma folha avulsa. Compare os diferentes tons de branco que você encontrou. Então, você pode pegar um pedaço de uma folha sulfite branca, uma folha de revista que está toda branca, sem nenhum texto, sem nenhum desenho, até um pedaço de papel higiênico, e você vai fazer a sua obra de arte utilizando diferentes tonalidades de branco, tá? Você vai observar que nem todo branco é igual, tá? Então, faça essa atividade simples, não precisa ser super, mega, hiper elaborada, mas faça com capricho e do seu melhor jeito e compartilhe com a gente. Tudo bem, crianças? Até a próxima!